Seja bem-vindo a mais um programa cultural. O meu convidado de hoje nasceu em Damão, viveu 10 anos em Goa, os pais são goeses, mas os avós são portugueses. Depois passou 16 anos em Moçambique, 25 em Macau e outros tantos em Pequim. Resumindo a sua atividade, em Portugal deu aulas na Universidade Lusófona e na antiga Escola Comercial e Industrial de Santarém, e depois, lá fora, deu aulas na Universidade de Macau e de Pequim. Está há muito pouco tempo de regresso a Portugal e, à conversa, vem aqui para falar sobre os seus 10 livros, especialmente este último, cuja receita reverte a favor de Timor. É meu convidado, Cândido do Carmo Azevedo. Muito obrigado, muito grata por estar aqui e por ter acedido a este meu convite. Já são muitos livros e o Oriente é o tema, digamos, central de todos os livros que escreveu. Entre Portugal e o Oriente há muita coisa que nos une. Sim. Muito boa tarde, portanto, à senhora e aos presentes. Faço uma pequena correção à introdução. Os meus avós também nasceram na Índia. Os bisavós é que foram de Portugal para a Índia. Portanto, os avós, os pais e eu, portanto, o meu pai era militar, corria os vários territórios da Índia portuguesa e eu nasci em Damão. Tenho irmãos que nasceram na Garaveli, tenho outra que nasceu em Goa. Portanto. Ora, os meus livros realmente, dos 10 livros que já escrevi, 7 reportam-se à presença portuguesa no Oriente. E porquê este tema que me atrai sobre o Oriente? Porque, enquanto uma criança de raça branca, vivendo no meio daquela juventude indiana em territórios que muitos portugueses já nem sabem o nome, na Garaveli, não é? Que era uma pragana ou uma ilhota dentro da Índia, portanto, que nos foi cedido e que foi portuguesa quase 300 anos. Aquilo era tudo gente local, gente nativa. E eu perguntava a mim próprio como é que eu era diferente dos outros, na língua, na religião, nas brincadeiras. Brincadeiras eram comuns. E por aquelas fortalezas todas. Portanto, logo que fiz o primeiro curso que eu queria enquanto profissional, que foi o de Educação Física e Desporto, porque eu... A sua primeira formação é essa? É essa. Mas eu queria ser militar de carreira, queria ir para a Academia Militar, porque eu sou ex-aluno dos pupilos do Exército. Pois, eu disse que teve nos pupilos. Exatamente. Acontece que eu sou um homem para letras e não para ciências, portanto, não tinha matemática a partir do 9º ano do liceu. E a Academia recusou a minha entrada, mas disse-me que depois de ser oficial do Exército, miliciano, poderia entrar na Academia. Entretanto, eu fui para o Exército. Mas estava, na altura em que veio... Em Moçambique. Já estava em Moçambique. Saí e veio com o seu irmão. Saí dos pupilos com o meu irmão. Os dois benfiquistas. Os dois benfiquistas. Porque as raparigas eram do Todas Sporting. Sportings. Onde é que leu isso? Bom, e então entrei para aquela guerra como oficial dos comandos e disse que aquilo realmente não era para mim, não sabia quando é que iria terminar aquilo e, portanto, acabei por fazer o curso dos meus sonhos. Portanto, também era Educação Física e Desporto. Assim que materializei este curso e adquiri o meu lugar de professor efetivo, então virei-me para a tal interrogação de criança. O que é que eu fazia lá, aqueles meus amigos, aquelas fortalezas. E então juntei-me à Faculdade de Letras e fiz o meu curso de História. Ainda era um curso de 5 anos. Tive um excelente professor para as civilizações asiáticas, que, portanto, o nosso professor era exímio no conhecimento sobre a civilização chinesa, a civilização hindu, que era o professor Luís Tomás.
e sobre Timor, também, que ele fez serviço militar em Timor. Então ele nas conversas que tinha connosco, e principalmente comigo, puxava por mim, enfim, naquelas áreas. E foi isso que aconteceu depois que me licenciei e tive a oportunidade de, a caminho de Macau, portanto, depois de muitos anos de Santarém, quer como professor de Educação Física na Escola Industrial, quer quando o Governo me destaca para diretor regional para o Distrito de Santarém, onde estive 12 anos. Em determinada altura, o Governo pede-me para ir para Macau para ajudar na organização do desporto de Macau para a sua integração na China. E eu vou. Por 4 anos, fiquei 33. Portanto, e ali, depois das funções em cargos do Governo no Instituto do Desporto de Macau, é que entendi seguir uma carreira universitária, então mudei-me para a Universidade Politécnica de Macau, onde fui professor de muitos anos. Me mandaram para Pequim por 7 anos, estive em Pequim 7 anos, depois voltei para Macau e aos 65 anos libertei-me de Macau, regressei a Almeirim. Mas Macau não gostou. Então vieram cá os curadores da maior fundação privada de Macau e disseram que o meu nome era o único que tinha unanimidade de todos os curadores, que eu tinha que regressar a Macau, mas agora para funções no privado, porque no público, na administração, não podia mais, tinha atingido o limite de idade, que era a Fundação Rui Cunha. Então fui para diretor para a parte artística, cultural, filantrópica da Fundação Rui Cunha, onde estive há alguns tempos, até regressar a Macau, a Portugal, por razões de doenças graves de uma familiar. Teve na Índia, passou por Moçambique, Macau, Pequim. Culturalmente é muita coisa, são muitas línguas diferentes, são muitas maneiras, muitas formas de estar completamente diferente. Como é que se entendeu? O que é que nos liga a esta gente toda? Olha, eu gostei de conviver com todos eles. Para ser franco, gostei de conviver com todos eles. Portanto, quando saio dos pupilos, ainda tenho 14 anos, vou para a África, os meus amigos eram africanos. Aprendi a falar o landim, que ainda hoje falo alguma coisa. Tive 16 anos. Depois venho para Portugal, onde estive 12 anos, naquelas funções na escola comercial, na Direção-Geral do Desporto. Depois vou para Macau. Aprendi outra língua, que era o cantonense. Depois estou 7 anos em Pequim. Aprendi a falar mandarim, que ainda hoje pratico. Portanto, eu já soube falar 8 línguas, para além daquelas 4 que aprendemos no liceu e mais o espanhol que aprendi. À parte, nos meus cursos técnicos de desporto que eu fiz, pelo menos os da ginástica, durante 3 anos fiz em Madrid. Vou esquecendo as línguas. Agora, o que é que nos une a todos nós? Para já, penso que a grande marca que Portugal deixou no Oriente foi o cristianismo, levar o cristianismo. Portanto, quase todos os amigos, as minhas convivências e tudo, apesar de serem nativos e locais, havia uma base cristã em todos eles. Segundo, aspecto gastronómico. Terceira, língua. A língua menos falada, o português menos falado ainda foi em Macau. Porque a língua portuguesa perdeu-se em Macau depois da Segunda Guerra Mundial. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, os portugueses, os chineses de Macau falavam português. Tinham ensino gratuito, etc, etc. E perdeu-se a língua... o português. Mas por alguma razão específica? Não, pela é que influência inglesa? na Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a China e, de um momento para o outro, temos 400 mil refugiados vindos da China dentro de Macau. Macau, que estava habituado a ter os seus 60 mil chineses, passa a ter 460 mil. Ora, fecharam-se as escolas, fecharam-se os campos de jogos para se montar tendas para essa gente toda. Não havia habitação possível. E aí
estes 400 mil que vêm para Macau não vão dominar a língua portuguesa porque estão a pensar no seu regresso. 5 anos depois, muitos regressaram, outros ficaram, mas nunca mais se interessaram pela língua portuguesa porque tinham vindo numa condição de sobrevivência. Não. Portanto, hoje em Macau há uma grande procura da língua portuguesa por parte dos chineses, porque quem quiser entrar para a administração pública tem que saber português. Portanto, funcionário público, ainda hoje, tem que saber português. Assim como o português que quer ir para a administração pública também tem que saber um pouco de chinês. Um pouco de chinês. Pronto. Já que estamos a falar na questão da guerra e na altura do 25 de Abril, quando estava em Moçambique, quando aconteceu o 25 de Abril. Portanto, o senhor faz parte daquele grupo de pessoas que ficou rotulada com o nome dos retornados. Exatamente. Como é que foi esse regresso ao país? Como é que hoje, a esta distância, e uma vez que já agora que estamos nos 50 anos... Eu nunca aceitei esse termo retornado porque eu não retornei, eu não era daqui. Nunca esteve cá. Eu era do Oriente, eu era nascido nas colónias, eu era nascido no Império. Portanto, eu sou filho do antigo Império Português. É verdade, tive aqui 3 anos e meio, quando estudei nos Pupilos, mas, enfim, como um profissional, como um homem, venho para Portugal porque a Frelimo não perdoava os oficiais dos comandos. E eu tinha mais uma coisa que não abonava, tinha sido instrutor de tropas de comandos. E, portanto, sou avisado, mesmo pelos membros da própria Frelimo, que o meu nome estava na lista. E então aí passei por ser preso, como aconteceram a muitos comandos. Então aí, rapidamente, em poucos dias, desfiz-me da casa, peguei na esposa e no filho, tinha 4 meses e vim para Portugal. E aqui identificou-se com aqui ganhei o rótulo de retornado, mas fui bem aceito. Fui bem aceito não só porque os meus alunos gostaram da minha maneira de ser e da maneira como eu dava as minhas aulas, porque eu tinha a vivência da ginástica, eu tinha sido um bom desportista. Fazia-se muito desporto. Fazia-se muito desporto, não é? E eu trazia isso com eles. E conviveu lá com grandes nomes do desporto. Eu cheguei a ter uma equipa de futebol salão da Escola Industrial, onde eu era o guarda-redes da equipa de alunos e andávamos metidos nos campeonatos. Trouxe o primeiro título de ginástica, campeão nacional de ginástica, para Santarém, com um aluno meu da Escola Industrial. Portanto, e os alunos gostavam da minha maneira de ser, de lidar com eles, de trabalhar, de puxar por eles na ginástica, etc. E acho que o governo também gostou, porque pouco depois tiram-me da escola e põe-me à frente da Direção-Geral dos Desportos, onde fiquei 12 anos. Ao longo de 11 governos, passaram por mim, e o meu lugar era de escolha governamental. Poderia vir um dia em que um governo dissesse: meu amigo, você regressa à sua escola, porque vamos pôr ali um militante do nosso partido ou qualquer coisa assim. Felizmente isso não aconteceu comigo, apesar de cada governo que vinha, eu punha o meu lugar à disposição. Mandavam-me continuar. E depois ainda me mandam para Macau. Quando tanta gente ambicionava ir para Macau, pelas mais-valias que Macau proporcionava na altura, à função pública e aos governantes, eu que não queria ir, ao fim de 7 meses acabei por aceitar e fui. Portanto, não fiquei 4 anos mais 2, 6, mas fiquei 33, porque os chineses nunca mais me deixaram vir. Quando eu acabava uma coisa, agora vai fazer este projeto, e agora vai fazer aquele e aquele. E assim foi. Portanto, 2 grandes paixões, digamos assim, a parte física, a educação física, o desporto e as letras também. Exatamente. E é essa junção de 2 paixões que nós vamos encontrar nos vários livros, portanto, os vários livros que tem, sobretudo este, mas todos eles falam, digamos, da diáspora portuguesa, da presença portuguesa no Oriente, portanto, nos sítios por onde passou. Este já é o décimo livro. E este é engraçado porque fala de Timor. Timor que nós muitas vezes esquecemos, e a nossa presença em Timor é uma presença forte. E ainda hoje a relação entre Portugal e Timor é excelente. E é muito necessária. Há um espírito de
cooperação muito grande. É muito engraçado porque neste livro sobre Timor, a história, o homem, crenças, saberes e lúdico, tem esta junção da parte física, os jogos, portanto, dá a descobrir Timor, o país, através de uma coisa simples, que são os jogos. Portanto, as brincadeiras, digamos, as grandes sabedorias. Exatamente. Foi essa a sua intenção? Em alguns livros, sim. Ou seja, tenho um sobre Macau só, tenho este sobre Timor só, tenho a minha tese de doutoramento sobre todo o Oriente Português, tenho um que é este aqui, que é o livro mais falado por... É esse do prémio, que tem o prémio? Não. Heróis e Vilões, Coragem, Diversidade, Pecados e Traições. Onde eu falo dos portugueses que foram traidores, que foram cobardes, mas também falo daqueles que foram corajosos, daqueles que foram, enfim, diferentes. Este livro tem os 114 territórios que pertenceram a Portugal no seu império, parecendo que não foram 114, quando destacados, por exemplo, Índia Portuguesa. Toda a gente lembra-se de Goa, Damão e Diu, mas nós tivemos Dadra e Nagaravli. E, entretanto, em Diu tivemos territórios bem distantes. Tivemos Simbor, a 26 km de Diu. E tivemos Gogolá. Diu era uma ilha, mas tivemos Gogolá, um pequeno território, que fronteiro à ilha de Diu. Portanto, quando lá os otomanos e os sultões de Gujarat quisessem invadir Diu, primeiro tinham que vencer a guarnição de Gogolá. Percebe? Era a primeira frente. E só depois é que conseguiu, isso dava tempo a que Diu se preparasse, porque tinham que atravessar o rio Vançoso, que é como se chamava o rio, para conquistar Diu. Nunca conseguiram conquistar. E Diu teve os maiores cercos de história, onde muitas senhoras brilharam, como a Ana Veiga e outras tantas, foram grandes heroínas. Portanto, esses meus livros. Mas tenho 2 livros que eu analiso a gesta portuguesa no Oriente e, ao mesmo tempo, avalio a gesta dos portugueses governantes aqui. E esse livro, que eu frontalmente escrevi artigos no Correio do Ribatejo, o título é O que foi que nos aconteceu? Como é que nos tornamos tão corruptos? Como é que nos tornamos isto aqui? E depois comparava com figuras dos portugueses que lá no Oriente, com risco de vida, se batiam por um Portugal melhor. E aqui víamos o que é que se passou numa determinada governação que aí houve há uns anos atrás. E eu enfrentei essa gente toda contrapondo o lado positivo dos portugueses que foram para o Oriente e que deram o seu melhor, quando aqui as pessoas pensavam mais no bolso que de outra coisa. Não? Portanto, tem um dos seus livros que está traduzido em inúmeras línguas. Não, está um traduzido em chinês. Em chinês. E, portanto, são Portas do Cerco. A ténue fronteira no conflito sino-japonês de 1935 a 1945. Portanto, por razões da Segunda Guerra Mundial, o Japão resolve invadir a China. E então eu narro toda esta evolução da guerra na China, entre japoneses e chineses, e a influência que isso vai ter sobre Macau. E há pouco referi os centenas de milhares de chineses que de repente ultrapassam a fronteira e nós foi difícil recuperarmos o domínio da língua portuguesa perante a raça chinesa em Macau. Não é? Esse livro, a Universidade de Comunicações da China achou o livro extremamente interessante, porque a base histórica do livro são os jornais da época. São os jornais da época, portugueses e chineses, que eu tive que ter um tradutor ao lado para apanhar a documentação mais relevante, e traduziram em chinês. Portanto, o que para mim é uma honra, né, ter um livro traduzido em chinês. De todas as suas obras, qual foi aquela que mais o tocou, que mais o emocionou? Que mais me emocionou, provavelmente, o meu primeiro, porque eu falo de mim, de uma infância feliz. Portanto,
Portanto, o primeiro livro chama-se Godamão e Dio, factos históricos, comunidade, como é que era a convivência, e lazer, era o que é a minha vida de estudante, de brincadeiras, enfim, de tudo aquilo. Ganhou um prémio internacional da Fundação Oriente, do Instituto Português do Oriente, já esgotou a segunda edição. Portanto, esse realmente tocou-me porque é a minha história que está no livro. É a infância, a minha infância. É muito emotivo, é muito íntimo. O segundo livro já fala da presença portuguesa no Oriente, né? Portanto, já não é propriamente falar de mim, já não é pessoal. Depois que por acaso foi editado pela Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, que se chama Na Longura, a Saudade. Ou seja, eu lá no Oriente a pensar no meu Portugal, mas a viver o dia-a-dia do Oriente com a presença dos portugueses no Oriente, porque nós éramos conhecidos por Tassiancó. O que é o Tassiancó? O grande país do mar ocidental. Porque para os chineses, eles eram o grande país do mar oriental, o mar da China. Mas nós vínhamos do outro oceano, vínhamos do Atlântico, do outro lado, portanto do mar ocidental. E então, Tassiancó, país. Portanto, o grande país está grande. Ainda hoje, acha que, por exemplo, a China vê bem os portugueses, ou vê bem Portugal, vê bem o português? Vê bem. Obviamente que se tem alguma crítica em relação a nós, é porque nós pertencemos a uma comunidade europeia onde, se calhar, há países que estão muito, muito frontais para com a China e tal. Agora, só enquanto Portugal, separado da União Europeia, a China tem muita consideração por nós. Eu quero lhe dizer que os 7 anos eu fui estimado, fui acarinhado, e foi pena eu ter atingido o limite de idade, porque senão ainda lá estaria. Ainda lá estava. Tive os melhores alunos chineses. Eu há dias estive em Macau, os meus antigos alunos que hoje são, atenção que a Universidade de Pequim não é qualquer um que entra para a Universidade de Pequim, entram os cérebros que depois têm os melhores lugares. São cônsules. Encontrei um em Timor, era cônsul em Timor. Encontrei outro no Brasil, era diretor da Rádio China. Encontrei o diretor do jornal. E um que fez-me um convite, que é vice-reitor já da Universidade de Pequim, onde ele foi aluno. E, portanto, durante 4 dias andaram comigo por todo lado, ofereceram-me mais uma prenda enormíssima, para além das outras que já me tinham sido oferecidas. E eles gostam de nós. Eles gostam de nós. Porque, aliás, eu penso que em todo o lado gostam de nós. Em todo lado. Eu estive nos recônditos mais esquisitos. Paliacate. Paliacate é na costa oriental da Índia. Era um povo mergulhador que ia apanhar as ostras para os portugueses tirarem as pérolas. E quando nós descobrimos no Sri Lanka, em Ceilão, antigo Ceilão português, no reino de Jafanapatão, que havia muitas pérolas e muitas ostras, nós portugueses transportamos aquela gente toda de Paliacate, mais as suas famílias, para a costa de Sri Lanka, onde eles continuavam a trabalhar para nós. São cristãos, têm basílicas enormíssimas, basílicas onde as noivas de toda a Índia cristãs vêm para se casarem. E esse povo adora-nos. E nós deslocamos um povo inteiro de uma localidade para outra, que depois foram mal recebidos pelos locais e tem dado aqueles problemas entre... Este povo é tamil, entre os tamils e o povo de Sri Lanka, que é um povo singalês. Portanto, a guerra entre os tamils e os singaleses. E é engraçado, eu fui preso uma vez e quem me prendeu é um Gonçalves, que era o comandante da polícia lá porque eu esqueci-me do passaporte. E há uma rusga, eu estou a viajar entre Colombo e Baticaloa, porque hoje em Baticaloa e em Tricomali, onde também já estive, cantam em português e dançam a chicota e o corridinho e não sei quantos em português. E eu ia para acabar, quando pesquisava para a minha tese de doutoramento, mandam-me parar
O autocarro, eu sou lá o único que destoou da cor. Você, o que é que faz aqui? É traficante de armas, porque havia tal guerra, não é? Não, eu sou investigador, tal, historiador. Então, passaporte, tínhamos esquecido do hotel. Então fui preso por esse senhor chamado Gonçalves, esse chefe lá da polícia local, cristão, que me tratou bem, que mandou vir o meu passaporte do hotel. Só que no meio da selva não havia faxes nem nada, teve que vir para uma povoação a 30 km, entretanto ficou noite e você vai dormir aqui na prisão, mas de porta aberta, esteja à vontade, se quiser fumar pode vir cá, eu não fumo, não precisei, mas bem tratado, sempre bem tratado. Portanto, o povo português é apreciado. E em muitos locais, eu atrever-me a dizer até, que em muitos locais eles choram a nossa ausência. Sentem-se um bocado abandonados. Aliás, no outro dia assisti àquele filme em Santarém, Por Ti Lutei, Portugal, sobre os militares guineenses que foram abandonados depois das promessas de Mário Soares e do Almeida Santos, etc., que viriam todos com as suas famílias para Portugal, porque já sabia que a IGC ia eliminá-los e tudo, e afinal ninguém os trouxe e 90% foram eliminados. Aliás, eles deram entrevistas disso lá ao filme. Portanto, e isso dá-me coragem para continuar e a frequentar estas localidades que foram portuguesas. Portanto, dos 114, mais ou menos, que eu me lembro e que eu refiro neste livro, eu já estive em quase 90. Portanto, eu não faço praia, ou eu não vou para um país para fazer praia. Se houver lá uma praia local, tomo banho de praia. Mas eu vou atrás da minha curiosidade pela história, pela cultura, para aprender mais alguma coisa. E depois vou colecionando peças. Então eu tenho um acervo de mais de 1000 peças do Oriente, portanto, deste nosso antigo império, que pus à disposição das câmaras municipais e penso que a Câmara Municipal de Santarém, através da Junta de Freguesia de Pernes, porque foi lá que cresceu desde bebê o primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, vão fazer um museu que vai se chamar Galeria Dom Francisco de Almeida. Estão lá 1000 e tantas peças. Portanto, está há um ano a viver aqui em Almeirim. Um ano e tal. Já tinha vivido. E agora, Oriente outra vez? Sim, mas agora já não é com aquele caráter de me fixar no Oriente. Há projetos meus que se desenrolam em Macau, para o qual eu sou convidado. Portanto, eu agora vou outra vez para Macau, onde vou organizar um projeto quando eu estava na Fundação Rui Cunha, que se chama Passeios com História. É que Macau é património da humanidade, é património da Unesco. E as duas cidades antigas, a cidade cristã e a cidade china, conviviam lado a lado, cada um com as suas características. Então as ruas, os nomes, os cantos e tal, quer da cidade china, se é da cidade cristã, hoje, se não houver alguém que relembre aquilo, de repente passamos pela Rua da Pinga e toda a gente pensa, aqui era onde os portugueses vinham embebedar. Não é nada. A Rua da Pinga é porque a classe mais baixa dos chineses, que eram os coolies, que eram aqueles que puxavam os rickshaws, aqueles que carregavam ao ombro, quando encomendados para algum serviço, por exemplo, na cidade cristã, uma senhora precisava para a sua cozinha de 50 quilos de carvão. Chamavam um culo e dizia, olha, vais comprar 50 escudos de carvão, traz o papelinho, que é para eu te pagar. E o culo lá vai. Só que a arma do culo, a arma no bom sentido, de trabalho do culo, é uma régua de bambu com 2 cestos, que ele leva ao ombro. Sim. Agora, se for 50 quilos de carvão, ele tem que distribuir pelos cestos 25 quilos. Ora, a cana de bambu não aguenta. Então ele tem que ir procurar a pinga, que é a cana de bambu, apropriado para
Para o peso. Para o peso de suportar- 50 para quilos. suportar o peso. Portanto, a Rua da Pinga, que era onde se comerciava a pinga ou alugava-se a pinga. Olha, eu quero uma para 50 quilos. Eu quero uma, não sei. Portanto, É diferente. E eu vou contando as histórias e porque é que se chama Rua das Janelas Verdes. Porque todas as janelas tinham que ser pintadas de verde. Então, também é outra coisa que as pessoas não sabem. Portanto, e depois que eu vou explicando porquê. Porque Portanto, e é esse projeto que o vai que fazer. me leva a Macau, me leva. sem custos para mim, porque eles suportam a minha presença. Terminada esta ronda de 4 visitas guiadas, eu regresso outra vez e depois vou outra vez em outubro, novembro, mas aí, da parte de manhã, aos sábados e domingos, faço estes passeios com a história e na parte da tarde faço a animação de microfone na mão, porque eu sou um animador por excelência, ponho aqueles chineses todos a jogar os jogos tradicionais portugueses, corridas com arcos, corridas de saco, subida do pau de sebo, e eles são tão aficionados pelos jogos tradicionais portugueses que eu chego a distribuir num fim de semana 1500 garrafas de vinho, da participação deles, garrafões de 50 litros, etc. Desde velhinhos a novatos, a crianças, toda a gente participa. E essa animação eu faço com o microfone na mão, por isso é que eles todos... Houve um ano em que eu não pude ir, houve lá alguém que me substituiu, parece que foi uma tristeza, uma desilusão. No ano seguinte já marcaram-me logo. Portanto, lá estarei este ano outra Lá vez. estará também. Muito obrigado. Foi um Nada, prazer muito tê-lo gosto. aqui connosco à conversa. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por ter estado connosco também e até ao próximo programa.